Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Psicose, escrito por Robert Bloch. Prólogo. Motel. Alugam-se quartos. O letreiro estava apagado. O motel às escuras. Ela desligou o carro e esperou. Então pôde ouvir a chuva e o vento que a tangia. Mary sentiu-se sozinha dentro da treva. De que lhe valia aquele dinheiro? E Sam, de que lhe valia? Errar o caminho e agora estava ali, em uma estrada estranha. Não havia recurso cavar a sua própria cova, agora tinha de deitar-se nela. Mas por que pensava assim? Não era cova, era leito. Ainda procurava decifrar isso, quando a enorme sombra surgiu da treva e abriu tranquilamente a porta do carro. Capítulo 1. Norman ouviu e teve um choque. Parecia terem batido na vidraça. Olhou depressa, fez menção de se erguer, o livro lhe escorregou das mãos para o amplo colo. Era ruído de chuva, apenas. Uma bátega tardia, na janela da sala. Não tinha reparado em que ameaçava a chuva e que o crepúsculo descia. Já estava quase escuro, na sala. Estendeu a mão para acender a lâmpada, antes de retomar a leitura. Era uma dessas antiquadas lâmpadas de mesa, de abajur de vidro pintado e franja transparente. Desde quando podia se lembrar, a mãe tinha essa lâmpada e se recusava a desfazer-se dela. Ele não punha objeções, viveu ali durante os 40 anos de sua vida, e era tão agradável e tranquilizador viver cercado de objetos familiares. Tudo ali era metódico e ordenado, somente lá fora é que as coisas mudavam. A maior parte dessas mudanças sustinham no ar uma ameaça. Suponhamos houvesse ele passado a tarde andando e a chuva pegasse em alguma vereda solitária, talvez no pântano. Estaria encharcado. E teria que voltar aos tropeções para casa, no escuro. Até poderia apanhar uma pneumonia mortal. Mas quem queria ficar lá fora, na noite escura? Muito melhor estar ali na sala, junto à lâmpada, com um livro. Ao baixar a cabeça para reiniciar a leitura, a luz brilhou em seu rosto redondo, pôs reflexos nos óculos sem aro, banhou-lhe o rosa e o couro cabeludo e os cabelos ralos, amarelados. Era um livro fascinante. Não admirava terem 10 horas passado despercebidas. Lia O Reino dos Incas, de Victor W. von Hagen. Nunca antes encontrara tal riqueza de informações curiosas. A descrição da Cachua, por exemplo, ou Dança da Vitória, onde os guerreiros formavam um vasto círculo que se movia e contorcia qual uma cobra enorme. E o toque de tambor se fazia no que fora outrora o corpo de um inimigo. A pele do ventre era o ponto de percussão do tambor, e o corpo servia de caixa de ressonância que vibrava através da boca escancarada. Norman Bates sorriu, depois se deu ao luxo de um gostoso estremeção. Grotesco, mas eficiente, claro que devia ser. Imagine-se, esfolar um homem, vivo, provavelmente, esticar-lhe depois o ventre e fazer disso um tambor. Afinal, de que maneira curtiriam um cadáver, para evitar a putrefação? Mas, antes disso, que espécie de mentalidade seria necessária para a concepção de semelhante ideia? Certo, a ideia era nada apetitosa, mas, fechando os olhos, quase ele podia ver a cena, a multidão de guerreiros pintados e nus, contorcendo-se e balançando-se ao sol fulgurante, e a velha da tribo, ajoelhada diante deles, batendo o ritmo inexorável na pele inflada e distendida do ventre de um cadáver. A boca contorcida do morto, aberta à força, fora provavelmente fixada nessa posição por ganchos de osso, a fim de dar passagem aos sons. Mercê da percussão do ventre, estes atravessariam os murchos orifícios interiores, forçariam a encolhida traqueia, para enfim emergirem ampliados, e com toda a força, da garganta morta. Norman podia quase ouvi-los, mas a chuva também tinha um ritmo, tinha também um rumor de passos. Na realidade sentiu o rumor de passos, mais do que ouviu. Uma antiga familiaridade afinava-lhe os sentidos, cada vez que a mãe entrava no aposento. Nem precisava olhar para estar certo da presença dela. Não olhou, fingiu continuar lendo. Ela estivera dorme, 40 item ele sabia que acordava rabugenta. O melhor era ficar miado, na esperança de que não estivesse muito azeda. Sabe que horas são, Norman? Ele suspirou. Fechou o livro.
Sabia, já, que ela despertara intratável, a pergunta era uma provocação. Ela passava pelo enorme relógio do vestíbulo para chegar à sala, de modo que lhe era fácil verificar que horas eram. Ainda assim, por que fazer disso um problema? Norman baixou o olhar para o relógio de pulso e sorriu. Passa um pouco das 5, respondeu. Não pensei que fosse tão tarde. Estive lendo. Pensa que não tenho olhos? Vi muito bem o que está fazendo. Agora ela estava à janela, a olhar a chuva. E também o que não faz. Por que não acendeu o letreiro quando viu que escureceu? E por que não está no escritório, que é o seu lugar? Começou a chover tão forte que julguei não haver nenhum movimento com esse tempo. Asneira. Agora é o tempo adequado para este negócio. Muita gente não quer andar de carro quando chove. Acho improvável alguém vir a passar por estes lados. Todos tomam agora a estrada nova. E percebeu a amargura só insinuar em sua voz, sentiu-a inchar-lhe a garganta e tentou reprimi-la. Mas era tarde, desembuchou, eu bem disse, quando me contaram que a estrada ia ser transferida. A senhora podia ter vendido o motel, antes que a notícia da mudança transpirasse. Podíamos ter comprado por uma bagatela todo o terreno aqui em Tomo, o que nos levaria para mais perto de Fire Valley. Construiríamos um outro motel, uma nova casa e ainda ganharíamos dinheiro. Mas a senhora não me quis ouvir. Não liga ao que eu digo. Só se há de fazer o que a senhora quer, o que a senhora entende. A senhora me deixa doente. Deixo, hein, meu menino. A voz da mãe era ilusoriamente macia, mas ele não se deixou enganar. Nem quando ela o chamou de meu menino. 40 anos, e ela chamá-lo de menino. E o pior era que ela sempre o tratara como a uma criança, se ele ao menos pudesse não ouvir. Mas ouvia, tinha que ouvir, nunca podia deixar de ouvir, então deixo, hein, meu menino. Repetiu ela, com suavidade ainda maior. Deixo-o doente, hein? Pois bem, acho que não. Não, menino, não sou eu quem o deixa doente. É você mesmo quem fica. E é essa a verdadeira razão por que você continua plantado neste lado da estrada, não é, Norma? A verdade é que lhe falta senso comum. Nunca teve a menor dose de senso comum. Por exemplo, nunca teve o senso comum de sair para sempre desta casa, de arranjar um emprego, de se alistar no exército. Nem mesmo de arranjar uma namorada, a senhora é que não deixou. Está certo, Norman, fui eu que não deixei. Mas se você fosse homem, teria feito o que queria. Quis gritar que ela estava errada, entretanto, nada pôde dizer. As coisas que ela dizia eram as mesmas que a si próprio ele dissera inúmeras vezes durante tantos anos. Ela sempre lhe ditara as leis, mas isso, não queria dizer que ele precisasse obedecê-las. As mães são às vezes, francamente dominadoras, mas nem todas as crianças se deixam dominar. Outras viúvas houve, outros filhos únicos, mas nem todos se deixaram emaranhar nessa espécie de relações. A culpa era tanto dele quanto dela. Porque ele não tinha senso comum, você sabe que podia ter insistido, continuava ela. Suponha que tivesse arranjado outro local e tivesse posto à venda este. Não, só sabia choramingar. E eu sei por quê. Você nunca me enganou, um momento sequer. É que, em verdade, você não queria se mudar daqui. Nunca quis sair deste lugar, e jamais o quererá. Não pode sair daqui. Da mesma forma que também não pode crescer, ficar adulto. Não podia olhar para ela. Impossível fazê-lo quando ela tocava nesses assuntos. Para onde olharia? A lâmpada e sua franja, a velha mobília pesadamente estofada, os objetos familiares, tudo de repente se lhe tornou odioso, exatamente por causa daquela longa familiaridade. Eram como os acessórios da cela de uma penitenciária. Olhou para fora, mas também isso não adiantava, lá fora só havia vento, chuva e escuridão. Fugir? Para onde fugir daquela voz vibrante, daquela voz que golpeava seus ouvidos como o tambor da barriga do Inca, que golpeava em seus ouvidos como o tambor do morto? Agarrou o livro e procurou se concentrar na leitura. Quem sabe se, não ligando, ficando calmo. Nada adiantou. Contemple-se. Insistia a voz, o tambor prosseguia. Tom tom tom, e o som reverberava na boca mutilada, sei por que não quis ter o trabalho de acender o letreiro. Sei por que nem foi abrir o escritório, esta noite. Não foi por se esquecer. Foi só porque não quer que ninguém apareça, porque tem esperança de que ninguém apareça. Tem razão. Resmungou Norman, confesso, odeio dirigir um motel. Sempre odiei. Não é só isso, meu menino. Outra vez menino. Menino. Menino, golpes de tambor saindo das mandíbulas da morte. Você odeia as pessoas. Porque em verdade tem medo delas, não é? Sempre teve medo, desde pequeno. Melhor se enroscar numa cadeira debaixo da lâmpada e ler um livro. Já. Há 30 anos fazia isso e continua a fazê-lo. Vive escondido entre páginas de livros. Eu podia fazer coisas muito piores. A senhora sempre disse isso, a senhora mesma disse. Pelo menos nunca saí fora para me meter em enrascadas. Não é melhor que eu fique aqui, desenvolvendo a inteligência? Desenvolvendo a inteligência? Agora sentia atrás de si, o olhar baixado para ele. E chama isso de desenvolver a inteligência. Pensa, menino, que me engana. Nem um minuto, nunca me enganou. Não é como se estivesse a ler a Bíblia, ou fazendo esforços para se instruir. Conheço a espécie de leitura a que você se entrega. Imundícies. Pior que imundícies.
Mas isto é uma história da civilização Inca, e aposto que está cheia a transbordar de coisas sujas sobre os selvagens, e suas indecências, como aquela que você leu sobre os mares do sul. Ah! Pensava que eu não sabia nada, hein? Escondeu-a no quarto, assim como escondeu as outras, assim como esconde todas as coisas imundas que costuma ler. A psicologia nada tem de imunda, mãe. E chama isso de psicologia. E conhece a fundo a psicologia. Nunca me esqueci daquela vez em que me disse coisas tão indecentes, nunca. E pensar que um filho pode abordar sua própria mãe com esses assuntos. Mas eu só queria explicar à senhora o complexo de Édipo. Julguei que se nós ambos pudéssemos examinar juntos o problema e tentássemos compreendê-lo, talvez as coisas mudassem para melhor. Mudar, menino? Nada vai mudar. Pode ler todos os livros do mundo, que será sempre o mesmo. Não preciso dar ouvidos a essa algaravia obscena para saber quem é você. Até uma criança de 8 anos sabe. Já naquele tempo todos sabiam, todos os seus amigos de infância já sabiam. Você é um maricas, um filhinho de mamãe. Era assim que lhe chamavam, é isso que você era. Que era, e é e sempre será. O filhinho da mamãe, já taludo, gorducho, grandalhão. As palavras da mãe eram pancadas de tambor ensurdecendo-o, golpes vibrados no seu próprio peito. A torpeza que retinha dentro da boca sufocava-o. Mais um minuto, e teria de chorar. Sacudiu a cabeça. Pensar que ela lhe podia fazer isso, mesmo agora. Pois podia fazê-lo uma infinidade de vezes, a menos que. Meu Deus, poderia ela ler seus pensamentos? Sei o que está pensando, Norma. Sei tudo o que se passa com você, menino. Mais do que você imagina. Mas também sei. O que você imagina? Está pensando em me matar, não é, Norma? Não pode. Falta-lhe coragem. A força é minha. Sempre a tive. Em quantidade suficiente para nós dois. Eis porque nunca se livrará de mim, mesmo se verdadeiramente o quisesse. No fundo, naturalmente, bem no fundo, não quer. Precisa de mim, não é verdade, menino? Norman se ergueu lentamente. Não ousava confiar em si próprio, a ponto de se voltar e encará-la. Ainda não. Foi preciso recomendar a si mesmo que tivesse calma, em primeiro lugar. Calma, muita calma. Não pense no que ela diz. Trate de enfrentar a coisa, trate de lembrar que ela é uma velha e não anda boa do juízo. Se continuar a escutá-la, também terminará por ficar com o juízo transtornado. Diga-lhe que volte para o quarto e se deite na cama. A cama é o lugar dela. E que vá depressa, do contrário você estrangulará com o cordão de prata, com o seu próprio cordão de prata. Ia se voltar, os lábios se mexendo para formular as frases, quando a campainha tocou. Alguém chegará ao motel e chamava, pedindo alojamento. Sem sequer olhar para trás, dirigiu-se ao vestíbulo, tirou o impermeável do cabide e mergulhou na escuridão. Capítulo 2. Fazia alguns minutos que chovia a jorros, sem que Mary reparasse nisso e ligasse o limpador do para-brisa, ao mesmo tempo acendendo os faróis. Súbito a escuridão se adensou, e a estrada entre as árvores era uma sombra negra à sua frente. Árvores? Não se lembrava de as ter visto da última vez que passará por ali. Fora no verão anterior, viera a Fairvale em pleno dia, descansada e lépida. Agora porém estava exausta por 18 horas ininterruptas ao volante, ao mesmo tempo que intuía ter se equivocado em alguma coisa. Trate de lembrar-se, era essa frase-chave. Agora vagamente se lembrava que hesitara ao chegar à encruzilhada. Era isso, tomara caminho errado. E agora estava ali, Deus sabia onde, com toda aquela chuva e a noite que era puro breu. Domine-se. Nada de pânico. O pior já passou. Era isso. O pior já acontecerá. O pior, na tarde anterior, ao fugir com o dinheiro. Estava no escritório de Mr. Lovery, quando o velho Tommy Cassidy puxou a pesada maçaroca de notas e pôs na escrivaninha. 36 notas do Banco da Reserva Federal, todas com o retrato de um homem gordo, tipo de merceeiro atacadista, e mais 8, com a cara de um gato, pingado. O merceeiro atacadista era Grover Cleveland e o gato pingado William McKinley. Ora, 36 mil com mais 8 de 500, perfaziam $40.000. Tommy Cassidy pusera despreocupadamente as notas em cima da mesa, casualmente folheando-as à medida que participava ter fechado o negócio e comprado uma casa para a filha como presente de casamento. Mr. Lovery aparentou a mesma despreocupação, à medida que assinava os papéis. Mas depois que o velho Cassidy saiu, pareceu um tanto nervoso. Juntou o dinheiro, colocou-o num envelope pardo de papel manila e fechou. Mary reparou que as mãos dele tremiam. Olhe, disse ele, entregando-lhe o dinheiro, leve-o ao banco. São quase 4 horas, mas Gilbert deixará você fazer o depósito. E fez uma pausa, olhando para ela. Que acontece, Miss Crane? Não se sente bem? Talvez tivesse percebido que as mãos dela tremiam ao pegar o envelope. Que importava? Ela sabia o que dizer, embora ficasse surpreendida quando ouviu que na verdade o dizia. Parece que é uma das minhas enxaquecas, Mr. Lovery. Ia pedir-lhe que me dispensasse o resto da tarde. A correspondência é muito grande, e antes de segunda-feira não terminaremos de preencher todos os formulários dessa transação. Mr. Lovery sorriu. Estava de bom humor. E por que não? 5% de $40.000 são $2.000.
Dava-se a permissão de ser generoso. Não há dúvida, Miss Crane. Faça o depósito e vá para casa. Quer que a leve no meu carro? Não, obrigada, eu me arranjo. Um pouco de descanso, Zé, o certo. Vê-la-ei segunda-feira. Não se esfalfe, é o que sempre digo. Dizia-o da boca para fora, pois era capaz de se matar por $1 a mais e estava sempre disposto a derrubar de canseira qualquer funcionário, desde que isso lhe trouxesse mais 50 centavos. Mary também sorriu com grande doçura, depois saiu do escritório e da vida dele. Naturalmente, levando os $40.000. Não é todos os dias que surge uma oportunidade. Quando a encontram, muitas pessoas parecem não a reconhecer. Mary Crane esperara 27 anos pela dela. Aos 17, quando o pai fora atropelado por um automóvel, esvaíra-se a possibilidade dela de frequentar o colégio. Estudará apenas um ano em uma escola de comércio, depois se empregara para sustentar a mãe e a irmã mais nova, Lila. A oportunidade de se casar lhe fugira aos 22, quando Dali Belter foi chamado para o exército. Logo ele seguiu para o Havaí, em suas cartas, não demorou muito começou a falar de certa moça, até que afinal as cartas deixaram de chegar. Quando recebeu a participação do casamento, o fato já pouco lhe importava. Além disso, a mãe estava doente. Morreu dali a 3 anos, durante os quais Lila ficou interna no colégio. A própria Mary insistira para que ela ficasse interna, o que lhe pôs nos ombros o fardo inteiro. Trabalhando na agência Lovery de dia e atendendo a mãe de noite, pouco tempo lhe sobrava para qualquer outra atividade. Nem ao menos reparava na fuga do tempo. A mãe teve enfim o último ataque de embolia, Mary pagou o enterro, Lila saiu do colégio e foi preciso procurar emprego para ela, e de repente lá estava Mary Crane a se olhar no espelho e a contemplar seu rosto tenso e repuxado. Atirou no espelho qualquer coisa, partindo em 1000 pedaços, entretanto sabia que isso não era tudo, também ela se partia em milhares de cacos. Lila se conduzira maravilhosamente e até Mr. Lovery ajudou, concorrendo para que a casa fosse vendida logo. Quando o negócio se concluiu, ambas se acharam senhoras de $2.000 em dinheiro. Lila arranjou emprego numa casa de discos, no centro, e foram morar juntas num apartamento pequeno. Agora você vai tirar umas férias, impôs-lhe Lila. Umas férias de verdade não discuta. Faz 8 anos que você sustenta a família, e já é tempo de descansar um pouco. Quero que faça uma viagem. Talvez um cruzeiro. Assim foi que Mary embarcou no SS Caledônia, e após uma semana em águas do Caribe, a cara tensa e repuxada desapareceu do espelho de seu camarote. Voltou a parecer uma adolescente, nem mais um dia além de 22 anos, dizia-se, e o que é mais importante, apaixonada. Não era como a paixão impetuosa que rompeu ao seu primeiro encontro com o passado Dali Belter, nem o costumeiro estereótipo romântico do luar em cima d'água, que geralmente se associa a um cruzeiro tropical. Sam Lomi seria uns 10 anos mais velho que Dali Belter. Era homem tranquilo e ela o amava. Dir-se-ia ser aquela primeira oportunidade que aparecia, de fato, a Mary. Até que Sam lhe explicou umas tantas coisas. Estou viajando sob um falso pretexto, disse-lhe ele. Aquele armazém de ferragens, como vê? E lhe contou a história. O armazém de ferragens ficava numa cidadezinha do norte do país, em Fire Valley. Sam ali trabalhará para o pai, pensando herdar o negócio. Fazia um ano que o pai morrera, foi quando os contadores lhe deram a má notícia. Sam herdar o negócio, como não? E mais $20.000 de dívidas. O prédio estava hipotecado. O inventário também, nem o seguro escapou. O pai nunca lhe falará sobre aqueles pequenos investimentos na praça, isto é, na pista de corridas. E a verdade é que os fazia. Sobravam-lhe 2 saídas, ir à falência, ou tentar saldar as dívidas. Optou pela segunda. O negócio é bom, explicava. Nunca farei fortuna, mas com uma administração cuidadosa, pode-se fazer de 8 a 10 mil dólares por ano. E se eu puder trabalhar com uma linha decente de máquinas para a lavoura, talvez até possa fazer mais. Já amortizei $8.000 de dívidas. Mais 2 anos, e líquido o resto. Mas eu não entendo. Se deve assim, como pode fazer uma viagem como esta? Sam abriu nos lábios um sorriso. Ganhei-a num concurso. Um concurso de vendedores, patrocinado por um fabricante de máquinas para a lavoura, eu não visava absolutamente a ganhar esta viagem. Estava apenas me afanando em pagar os credores. Logo porém me informaram que eu abiscoitara o primeiro prêmio. Quis trocar a viagem por um prêmio em dinheiro, mas eles não concordaram. Ou a viagem, ou nada. Bem, o mês é ruim para negócios, e tem um bom empregado no armazém. Não fazia mal que tirasse umas férias grátis. E aqui estou, e aqui está você. Riu-se, depois suspirou. Gostaria que fosse nossa lua de mel. E por que não poderia ser? Isto é. Ele porém tornou a suspirar e abanou a cabeça. Temos de esperar. Poderá levar 2 e 3 anos, antes que consiga saldar todas as dívidas. Não quero esperar. Não me importo com dinheiro. Posso largar meu emprego, trabalhar no armazém, com você. E também dormir no armazém, como eu. Riu-se ainda uma vez, com um riso não mais alegre do que o suspiro. Para mim não é problema. Improvisei um dormitório no quarto dos fundos. A maior parte do tempo a minha comida é feijão com toicinho. Dizem que sou mais avarento que o banqueiro do lugar. Mas qual é a dificuldade? Insistiu Mary. Se você viver como deve, levará apenas um ano, talvez um pouco mais, para saldar as dívidas. Nesse intervalo, terei de continuar em Fire Valley. É uma boa cidade, apesar de pequena.
Todos ali sabem dos negócios uns dos outros e enquanto me veem trabucando, me respeitam. Saem das praxes usuais para negociar comigo. Conhecem a minha situação e apreciam meu esforço. Meu pai tinha bom nome, a despeito do que aconteceu. Quero conservar esse bom nome não apenas para o negócio, mas também para mim próprio. E para nós dois, futuramente. Agora isso é mais importante ainda, não acha? Futuramente, suspirou Mary. 2 ou 3 anos, diz você, sinto muito. Mas quando nos casarmos quero uma boa casa para morarmos e tudo do melhor. Isso custa dinheiro. Quando menos, precisa-se de crédito. Tais como estão as coisas, vou esticando os pagamentos aos fornecedores. Continuarão jogando boliche enquanto souberem que tudo quanto ganho é destinado a pagar o que lhes devo. A coisa não é fácil nem agradável. Mas sei o que quero, e não faço por menos. Por isso, paciência, meu bem. Então ela foi tendo paciência. Mas só depois de compreender que nenhuma dose ulterior de persuasão, verbal ou física, o demoveria. A situação estava nesse pé quando o cruzeiro terminou. E nesse pé ficou mais de ano. Mary foi visitá-lo no verão. Conheceu a cidade, o armazém, viu as cifras recém-escritas nos livros de contabilidade, cifras que lhe vieram demonstrar que Sam havia pago mais $5.000. Faltam só mais 11.000, disse ele, cheio de orgulho. Mais 2 anos, talvez menos. 2 anos. Em 2 anos ela faria 29. Não podia ser grosseira, fazer uma cena ou dar-lhe fora como qualquer garota de 20 anos. Sabia que não ia haver mais muitos Sam em sua vida. Assim pois, sorriu, meneou a cabeça, voltou para casa e para a agência Lovery. E na agência Lovery observava o velho Lovery ganhar os seus indefectíveis, 5% em cada venda realizada. Via-o comprar hipotecas comprometidas, ou vencidas, observava-o quando ele oferecia dinheiro à vista, rápido, cruel, astuto, desesperados, dava uma volta e obtinha gordos lucros graças a uma revenda fácil. As pessoas estavam sempre comprando, sempre vendendo. Ele só fazia por-se de permeio, tirando porcentagens dos dois lados, e isso, apenas para ligar o vendedor e o comprador. Nada mais fazia para justificar sua existência. E com isso era rico. Não precisava de 2 anos para pagar uma dívida de $11.000. Às vezes ganhava isso em 2 meses. Mary odiava-o, igualmente odiava uma porção de compradores e vendedores com os quais ele negociava. Odiava-os, porque também eram ricos. Tommy Cassidy, então, era dos piores, nativo, cheio do dinheiro que lhe rendiam arrendamentos de petróleo. Não levantava um dedo, mas estava sempre em corretagem, farejando medo ou a necessidade de algum infeliz, fazendo ofertas baixas e vendendo a preços altos, alerta a cada possibilidade de espremer $1 a mais nos aluguéis ou arrendamentos. Não se importava de entregar $40.000 em dinheiro para dar à filha uma casa, como presente de noivado. Exatamente como não achará nada demais, havia 6 meses, por sobre a mesa de Mary Crane uma nota de $100, sugerindo-lhe uma viagenzinha de fim de semana a Dallas, em companhia dele. Fez isso com tamanha ligeireza e com um riso tão casual e de boa índole, que ela nem teve tempo de se indignar. Foi quando Mr. Lovery entrou e o assunto teve fim. Ela nunca delatara Cassidy, a estranhos ou na intimidade, e ele também não repetiu a oferta. Ela porém nunca esquecera. Não podia esquecer o sorriso de lábios úmidos daquela cara de velho obeso. Também nunca se esqueceu de que o mundo pertencia aos Tommy Cassidy's. A propriedade lhes pertencia e eles impunham um preço. $40.000 para a filha como presente de noivado, $100 atirados negligentemente em uma escrivaninha, por 3 dias de aluguel do corpo de Mary Crane. Assim foi que tirei os $40.000, e dizia a piada, mas isto não fora uma piada. Ela tirara o dinheiro, e em seu subconsciente, devia por muito tempo ter sonhado de dia com essa oportunidade. Pois agora tudo parecia se ajeitar no lugar competente, como se fizesse parte de um plano preconcebido. Era uma sexta-feira à tarde. No dia seguinte os bancos estariam fechados, o que queria dizer que Lovery não iria descobrir nada até segunda-feira, dia em que não apareceria no escritório. Ainda melhor, Lila partirá cedo para Dallas. Ultimamente era ela quem fazia todas as compras para a casa de discos. Só voltaria na segunda-feira. Mary foi diretamente ao apartamento e arrumou a mala. Levava apenas a valise com alguns vestidos melhores e a sacola com coisas de toilette. Ela e a irmã tinham $360 escondidos num pote vazio de cold cream, em que ela não tocou. Lila iria precisar desse dinheiro para manter o apartamento sozinha. Mary quis deixar escrito um bilhete para a irmã e não teve coragem. Os dias seguintes seriam difíceis para Lila, mas, paciência, que fazer? Quem sabe mais tarde surgiria uma oportunidade. Saiu do apartamento quase às 7. 1 hora mais tarde fez uma parada nos subúrbios e ceou. Caminhou para um letreiro de carros ok usados, e trocou o seu sedã por um coupé. Perdeu na transação, ainda perdeu mais na manhã seguinte, ao repetir a operação numa cidade 600 quilômetros ao norte. Pelo meio-dia, quando tomou a negociar, tinha só $30.000 em dinheiro e uma caranguejola maltratada, com o paralama esquerdo amassado. Não estava porém aborrecida. O importante era fazer uma porção de mudanças rápidas, embaralhar a pista e terminar num carro que a conduzisse até Fire Valley. Uma vez ali, podia ir mais para o norte, talvez até Springfield, e vender o último carro em seu nome. Como poderiam as autoridades encontrar o paradeiro de uma tal senhora Sam Loomis, residente numa cidade a quase 1.000 quilômetros dali? Porque tinha a intenção de ser a senhora Sam Loomis, e o mais depressa possível. Contaria a Sam uma história de herança. Não de $40.000, a soma seria muito grande e podia exigir demasiada explicação, mas talvez aludisse a 15.000.
Dir-lhe-ia que Lila receberá outro tanto, deixará abruptamente o emprego e embarcará para a Europa. Isso explicaria por que não tinha nenhum lentido convidá-la para as bodas. Talvez Sam se recusasse a aceitar o dinheiro, e certamente haveria muitas perguntas incomodas a responder. Ela, porém, o amansaria. Precisava fazê-lo. Casar-se-iam na mesma hora, e isso é o que importava. Ele lhe daria o nome em Sra. Sam Loomis, mulher do proprietário de um armazém de ferragens numa cidade situada a 1000 quilômetros da agência Lovery. A agência Lovery nem sonhava com a existência de Sam. Haviam, naturalmente, de procurar Lila, e era provável que esta logo adivinhasse. Mas Lila não diria nada, pelo menos antes de entrar em contato com Mary. Chegado esse momento, Mary devia estar preparada para lidar com a irmã. Não seria difícil, e Lila devia-lhe isso, em troca de todos aqueles anos em que a sustentara no colégio. Talvez até desse a Lila metade dos restantes $25.000. De certo ela não aceitaria. Mas devia haver uma solução. Mary não fizera planos com tanta antecedência, mas quando a hora chegasse, sua resposta estaria na ponta da língua. Agora, porém, tinha de fazer uma coisa de cada vez, e o primeiro passo era chegar a Fire Valley. No mapa, a distância era de apenas 6 centímetros. 6 insignificantes centímetros de linhas vermelhas, ligando os pontos entre si. Levará, no entanto, 18 horas. 18 horas de vibração ininterrupta, 18 horas a espiar e a piscar os olhos à luz dos faróis e aos reflexos do sol, 18 horas em posição forçada atrás do volante, a pelejar contra a cãibra, a estrada, a direção e as investidas mortais do cansaço. Agora errara o caminho e chovia, anoitecera e ela estava perdida numa estrada desconhecida. Relanceou o olhar ao espelho retrovisor, onde captou o apagado reflexo do próprio rosto. Os cabelos pretos e as feições regulares eram ainda os mesmos, mas o seu sorriso se ausentara e os lábios cheios se lhe comprimiam numa linha rígida. Onde vira antes aquele rosto tenso e contorcido? No espelho, depois da morte de mamãe, quando me vi reduzida a cacos. E até ali, ela se julgara tão calma, tão fria, tão cheia de compostura. Sem medo, sem remorso, sem sentimento de culpa. Mas o espelho não mentia, naquele momento lhe gritava a verdade toda, nua e crua. Dizia-lhe, mudamente, que parasse. Você não pode cair de supetão nos braços de Sam, chegando repentinamente diante dele com essa cara e esse traje, denunciadores de uma fuga precipitada. Claro que deseja surpreendê-lo com a feliz notícia, mas a impressão que deve dar é a de uma felicidade tão grande, que se lhe tornará impossível esperar. O mais certo seria ela passar a noite em algum lugar a fim de se refazer e só na manhã seguinte, disposta e descansada, chegar a Fairme. Se voltasse até ao ponto de onde enveredara pela estrada errada, talvez pudesse reencontrar a estrada principal, podia então procurar um motel. Deu uma sacudidela de cabeça, resistindo ao impulso de fechar os olhos, depois se esticou e esquadrinhou as margens da estrada através do borrão da chuva. Foi quando viu a tabuleta indicando a aleia que conduzia ao pequeno edifício, a um lado. Motel, vagas. O letreiro estava apagado, mas talvez se esquecessem de o acender, justamente como se esquecera ela de acender os faróis quando a noite caíra de repente. Entrou pela aleia, reparando que todo o motel estava às escuras, inclusive o cubículo envidraçado que provavelmente servia de escritório. Talvez o edifício estivesse fechado. Moderando a marcha, espiou de um lado e outro, depois sentiu os pneumáticos rolarem sobre uns cabos elétricos de sinalização. Pôde então divisar a casa na ladeira, atrás do motel. As janelas da fachada estavam iluminadas, e provavelmente o proprietário ainda estaria acordado. Desceria num instante quando ela o chamasse. Desligou o motor e esperou. Escutava a monótona pancada de chuva entre as lufadas do vento. Lembrava-lhe a noite em que a mãe morrera, pois chovia assim. E agora a escuridão cercava-a. Estava sozinha no meio da treva. De que lhe valia o dinheiro? De que lhe valia Sam? Errar o caminho, estava numa estrada desconhecida, não havia recurso. Cavara sua própria cova e agora tinha de deitar-se nela. Mas por que pensava assim? Não era cova, era leito. Ainda procurava decifrar isso quando a enorme sombra surgiu da treva e abriu tranquilamente a porta do carro. Capítulo 3. Um quarto. Mary tomou depressa uma resolução ao ver a gorda cara de óculos e ouvir a voz macia e vacilante. Não haveria a menor dificuldade. Acenou Kirsten e desceu do carro, sentindo que as panturrilhas lhe doíam enquanto seguia para a porta do escritório. Ele abriu, entrou no cubículo envidraçado, acendeu a luz. Desculpe se demorei. Eu estava ali em casa até agora. Mamãe não está passando bem. No escritório nada havia que chamasse a atenção, era tépido, seco e bem iluminado. Mary estremeceu contente e sorriu para o homem gordo. Este se inclinou sobre o livro de registro em cima do balcão. O quarto são $7. Quarto de solteiro.
Quer ver, antes? Não, não é preciso. Abriu depressa a bolsa, tirou uma nota de $5 e 2 de 1, colocou-as no balcão, enquanto ele empurrava para a frente dela o livro de registro e apresentava-lhe a caneta. Mary teve uma ligeira hesitação, depois escreveu um nome, Jane Wilson, e um endereço, em San Antonio, Texas. Claro, não podia desmentir as chapas do Texas pregadas no carro. Vou apanhar suas malas, disse o homem, passando para a frente do balcão. Ela o acompanhou para fora, o dinheiro estava no porta-luvas, dentro no mesmo envelope grande, seguro por um elástico forte. Talvez fosse melhor deixá-lo onde estava, trancaria o carro e ninguém iria esquadrinhá-lo. O homem conduziu as malas até ao quarto, situado junto do escritório. Era o que lhe ficava mais próximo, e ela não se importou, o principal era sair da chuva. Chuva enjoada, comentou o homem, recuando para o lado para lhe dar passagem. Faz muito tempo que está no volante? O dia inteiro. O homem apertou um botão e a lâmpada de cabeceira desabrochou, abrindo pétalas de uma luz amarelada. A mobília era simples, mas suficiente. Reparou no chuveiro da sala de banho mais adiante. Teria preferido um banho de imersão, mas isso serviria. Precisa de alguma coisa? Ela acenou que não, depois lembrou que tinha fome. Haverá aqui por perto onde se possa comer alguma coisa? Vejamos. Costumava haver um balcão de cerveja e hambúrguer a 5 quilômetros daqui, mas acho que se fechou desde a construção da estrada nova. Não, o melhor é a senhora dar um pulo até Fire Valley. A que distância fica? A 24 ou 25 quilômetros. Vá sempre em frente, até chegar no entroncamento distrital. Vire então à direita e torne a entrar na estrada principal. Fica a 15 quilômetros em linha direta. Surpreende-me a senhora não ter tomado esse caminho, se vai para o norte. É que me extraviei. O homem gordo abanou a cabeça e suspirou. Já imaginava. Por este lado o tráfego não é muito intenso nem habitual, desde que inauguraram a estrada nova. Ela sorriu, distraída. O homem estava junto à porta, apertando os lábios. Quando ela ergueu a vista para fitá-lo, ele baixou os olhos e puxou o pigarro para disfarçar. Eu pensava, Miss, e que talvez a senhora não esteja disposta a fazer toda essa viagem até Fire Valley, ir e voltar com essa chuva. Isto é, eu ia agora mesmo para casa, arranjar qualquer coisa que se coma. Se quiser me acompanhar, será bem-vinda. Oh, não. Não quero incomodar. Por que não? Incômodo nenhum. Mamãe tomou a se recolher, não vai se incomodar com a cozinha. Vou apenas cortar umas fatias de carne fria e fazer um bule de café. Se isso lhe serve, bom, olhe, vou adiante aprontar as coisas. Muito obrigada, Mr. Bates. Norman Bates. E o homem gordo recuou em direção à porta, esbarrando o ombro no batente. Olhe, deixo consigo esta lanterna, para quando subir a ladeira. Talvez a senhora queira primeiro trocar essas roupas molhadas. E se voltou para sair, não sem que ela captasse num relance a visão do rosto enrubescido. Não é que o sujeito parecia envergonhado? Pela primeira vez em 24 horas um sorriso assomou no rosto de Mary Crane. Ela esperou que a porta se fechasse atrás do homem, em seguida tirou o paletó. Abriu a sacola de noite em cima da cama, sacou um vestido estampado. Pendurou-o no cabide esperando que algumas rugas se desfizessem enquanto ela tomava banho. Apenas o tempo de se refrescar um pouco, mas quando voltasse, prometia-se um longo chuveiro quente. Era o de que precisava, isso, e sono. Mas primeiro queria comer alguma coisa. Vejamos, o maquilagem estava na bolsa, e ela podia vestir o paletó azul que estava na valise. 5 minutos mais tarde Mary batia à porta da grande casa de madeira na subida da colina. Uma única lâmpada brilhava na janela sem cortinas da sala de visitas, mas um reflexo mais brilhante provinha do segundo andar. Se a mãe dele estava adoentada, o quarto dela naturalmente era ali. Mary ficou parada, à espera de que a atendessem, mas isso não aconteceu. Talvez ele estivesse no segundo andar. Tomou a bater. Nesse ínterim, deu uma espiada através da janela da sala. A esse primeiro olhar, não pôde acreditar no que via, nem por sonho acreditava que em dias de hoje ainda pudesse haver um lugar como aquele. Geralmente, mesmo quando a casa é velha, sempre se vê indícios de alteração e melhoria em seu interior. Mas a sala de visitas que tinha diante dos olhos não fora jamais modernizada. O papel florido das paredes, os lambris de acaju, ornados de volutas, o tapete de um vermelho de crista de peru, as cadeiras de altos espaldares, exageradamente estofadas, e a lareira painelada, dir-se-ia terem saído diretamente dos velhos tempos. Nem ao menos havia um aparelho de televisão para impor ao ambiente a sua incongruência, mas a uma das mesinhas viu postado um velho gramofone de corda. Naquele instante percebeu um murmúrio de vozes, que pensou provirem da corneta em boca de sino do gramofone. Logo porém identificou a origem do som, vinha de cima, do quarto iluminado. Mary tornou a bater, desta vez com o fundo da lanterna. Certo, alguém dera pela sua presença, pois o rumor de vozes cessou abruptamente e ela ouviu um abafado rumor de passos. Um momento após viu Mr. Bates descendo as escadas. Ele se aproximou da porta, abriu-a, fez um gesto para que ela entrasse. Desculpe-me, disse ele. Eu estava ajudando mamãe a se preparar para a noite. Ela às vezes é um pouco impertinente. Disse que estava adoentada. Não a quero incomodar. Oh, absolutamente, não incomoda em coisa alguma. Ela provavelmente vai dormir como uma criança. Bates olhou a escada por sobre o ombro, depois baixou a voz. A verdade é que ela não está doente, isto é, não está fisicamente. Mas às vezes tem desses acessos.
Sacudiu abruptamente a cabeça, depois sorriu. Com licença, deixe-me tirar seu paletó para pendurar. Isso. Agora, venha por aqui. Mary o acompanhou ao longo de um corredor que partia do vão da escada. Espero que não se importe de comer na cozinha, murmurou, tudo está pronto. Sente-se. Vou trazer o café. A cozinha era como a sala de visitas. Uma das paredes forrada por um velho guarda-louça flanqueando uma pia antiquada, de bomba manual. O enorme fogão de lenha escarrapachado a um canto, mas irradiando um calor agradável, e a comprida mesa de madeira ostentava uma bem-vinda mostra de linguiça, queijo e pepininhos em conserva feita em casa, tudo posto em travessas de vidro sobre o xadrez vermelho e branco da toalha. Mary não se sentiu inclinada a rir de toda aquela esquisitice, até achou que calhava muito bem na parede a indefectível legenda feita de crochê, Deus abençoe nosso lar. Que assim fosse. Era melhor estar ali do que sentada a um sujo balcão de botequim de vilarejo. Bates ajudou-a a encher o prato. Sirva-se, não espere por mim. Deve estar faminta. Estava mesmo, e comeu com vontade, mas se achava tão absorta que nem reparou em que Bates não comia quase nada. Quando percebeu, sentiu-se ligeiramente acanhada. O senhor mal tocou na comida. Aposto que já tinha ceado. Não, não sei. É que não estou com fome. Ele tornou a encher a xícara de café. Acho que às vezes mamãe me deixa transtornado. Baixou de novo a voz e reassumiu o tom de quem se desculpa. Acho que a culpa é minha. Não sirvo para cuidar dela. Moram aqui sozinhos, o senhor e ela? Sim. Aqui nunca morou mais ninguém. Nunca. Não deve ser fácil, não leve a mal, não estou me queixando, disse, reajustando os óculos. Meu pai nos abandonou, eu ainda era criança. Mamãe teve de cuidar de mim sozinha. Por parte da família dela, havia dinheiro bastante para nos sustentar, imagino, até que eu crescesse. Depois ela hipotecou a casa, vendeu o sítio e construiu este motel. Ficamos ambos na direção e o negócio era bom, até que a estrada nova nos deixou de lado. Claro, já fazia algum tempo que mamãe piorava, e então chegou a minha vez de cuidar dela. Mas às vezes não é fácil, não tem outros parentes? Nenhum. E o senhor nunca se casou? Bates enrubesceu e baixou o olhar para a toalha xadrezada. Desculpe-me. Não quis fazer uma pergunta tão pessoal. Não tem importância, respondeu, com voz débil. Nunca me casei. Mamãe tinha ideias engraçadas sobre esse assunto. Nunca fiz o que estou fazendo agora, sentar-me à mesa com uma garota, e mais, parece esquisito nos tempos de hoje e na minha idade. Sei disso. Mas tem que ser. Digo-me que ela agora estaria perdida se não fosse eu, mas a verdade é que eu estaria ainda mais perdido se não fosse ela. Mary acabou de beber o café, pescou na bolsa um maço de cigarros e estendeu-o a Bates. Não, obrigado, não fumo. Incômodo-se fumar. Absolutamente. Pode fumar. Fez uma pausa. Gostaria de oferecer-lhe alguma bebida, mas mamãe não permite que entre álcool em casa. Mary se recostou na cadeira, inalando a fumaça. Súbito sentiu vontade de expandir-se. Engraçado como um pouco de calor, um pouco de descanso e um bocado de comida podem transformar a gente. Uma hora antes, apenas sentia-se realmente solitária, infeliz, cheia de medo. Agora tudo mudará. Talvez o fato de haver conversado com Mr. Bates lhe houvesse alterado o estado de ânimo. Ele, sim, é que era realmente o solitário, o infeliz, o cheio de medo. Mary sentia-se, por contraste, com 2 metros de altura. Foi esta sensação que a levou a falar, proíbem-lhe fumar. Proíbem-lhe beber. Proíbem-lhe ter namorada. Que faz, então, além de dirigir um motel e cuidar de sua mãe? Ele pareceu não perceber a expressão contida na voz dela. Oh. Faço muitas outras coisas. Leio muito. Há ainda outras atividades que exerço como passatempo. E ergueu a vista para uma prateleira na parede, espiava-os lá de cima um esquilo empalhado. Caçar, por exemplo? Não. Taxidermia. George Blonde deu-me esse esquilo para empalhar. Foi ele que o caçou. Mamãe não quer que eu lide com armas de fogo. Mr. Bates, perdoe-me dizê-lo, mas por quanto tempo pretende continuar assim? É homem adulto. Compreende, naturalmente, que não deve proceder como criança pelo resto da vida. Não quero ser grosseira, mas, compreendo. Tenho consciência da situação. Conforme lhe disse, tenho lido um bocado. Conheço o que dizem os psicólogos a respeito dessas coisas. Mas tenho um dever a cumprir para com minha mãe. E não estaria cumprindo esse dever para com ela e para consigo mesmo se a mandasse para uma instituição? Ela não está louca. A voz já não era macia nem justificatória, era áspera e fina, e aquele homem gordo ergueu-se e varreu com um tapa uma xícara de cima da mesa e que foi se espatifar no chão. Mary não a olhou, só tinha olhos para a cara desfeita de Norman Bates. Ela não está louca. Repetiu, não importa o que a senhora ou os outros possam pensar. Não importa o que digam os livros ou os médicos do hospício. Conheço tudo a esse respeito. Far-lhe um rápido exame e trancafiá-la-iam se pudessem. Bastava que lhes desse o meu consentimento. Mas eu não darei. A razão é que sei a senhora compreende? Eu sei e eles não sabem. Eles não sabem que ela cuidou de mim todo esse tempo, quando ninguém mais se importava comigo. Como trabalhou por mim, como sofreu com os sacrifícios que fazia. Se agora é um pouco esquisita, a culpa é minha, sou eu o responsável.
Quando ela veio falar comigo aquela vez dizendo que ia tornar a se casar, fui eu que a impedi. Sim, fui eu que a impedi, e que me censurem por isso. Inútil falar em ciúme, em sentimento de posse. Eu era pior do que ela é agora. 10 vezes mais louco, se é essa palavra que a senhora deseja. Trancar-me-iam no hospício se soubessem o que eu disse e o que fiz, a maneira por que eu fiz. Bem, afinal venci. Ela não se casou. E quem é a senhora para dizer que alguém deve ser mandado para o hospício? Não há quem não seja um pouco louco de vez em quando. E aí parou, não porque lhe faltassem palavras, mas fôlego. O rosto muito vermelho, seus lábios franzidos começaram a tremer. Mary se levantou. Sinto muito, desculpou-se ela, com doçura. Também sou um pouco louca, às vezes. Eu não tinha direito de dizer o que disse. Sim, compreendo. E não costumo falar nessas coisas. O senhor vive sozinho, traz tudo isso engarrafado. Engarrafado ou empalhado, como aquele esquilo na parede. A cor do rosto de Norman suavizou-se e ele tentou sorrir. Engraçadinho esse bichinho, não acha? Muitas vezes quis ter um vivo para domesticar, para ter, afinal, um animal de estimação. Mary pegou a bolsa. Está bem, eu já vou. Está ficando tarde. Por favor, não vá. Desculpe-me atrapalhada. Não é por isso. É que estou exausta. Mas pensei que talvez pudéssemos conversar um pouco. Ia lhe falar sobre minhas atividades gratuitas. Tenho uma espécie de oficina no porão, gostaria muito, mas preciso descansar e está bem. Vou descer com a senhora. Tenho de fechar o escritório. Parece que esta noite não virá mais ninguém. Atravessaram o vestíbulo. Ele ajudou a vestir o paletó. O gesto era canhestro, e por um instante ela sentiu crescer-lhe a irritação. Depois a reprimiu, ao perceber-lhe a causa. Ele tinha medo de tocá-la. Era isso. A verdade é que tinha medo de se aproximar de mulher. Bates segurou bem alta a lanterna e ela o seguiu. A chuva parara, mas a noite estava ainda escura e sem estréias. Ao dobrar o canto da casa, Mary lançou por sobre o ombro um olhar para o prédio. A luz do segundo andar ainda estava acesa, e ela pensou que talvez a mulher estivesse acordada e ouvirá a conversa deles até a explosão final. Bates parou em frente à porta do quarto número 6, esperou que ela pusesse a chave na fechadura, abrisse. Ele se despediu, boa noite, durma bem. Obrigada. Agradeço também a hospitalidade. Ele abriu a boca, depois se voltou para sair. Foi a terceira vez naquela noite que ela o viu corar. Mary trancou a porta com a chave. Ouviu os passos que se afastavam, e depois o estalido da porta do escritório, anexo. Não ouviu ir para a casa da ladeira. Estava ocupada em desarranjar as malas. Tirou fora o pijama, as sandálias, um pote de cold cream, uma escova de dentes, o dentifrício, depois ficou tateando o interior da grande valise, procurando o vestido que tencionava vestir na manhã seguinte, quando fosse ao encontro de Sam. Tinha de pendurá-lo agora para desamassar. Nada devia estar fora do lugar quando tivesse de partir dali. Nada devia estar fora do lugar. E repentinamente já não se sentia da altura de 2 metros. A mudança fora assim tão rápida? Ou começara quando Mr. Bates se mostrará tão histérico na casa da ladeira? Que dissera ele, que realmente a desinflara? Não há quem não seja meio louco de vez em quando. Abriu um lugar na cama e sentou-se. Sim. Era verdade. Todos somos meio loucos de vez em quando. Ela fora louca na tarde da véspera. Ficará louca ao ver tanto dinheiro em cima da escrivaninha pensando que podia se safar com o plano que ideara. Dir-se-ia um sonho transformado em realidade. Um sonho. Um sonho louco. Agora o sabia. Talvez pudesse despistar a polícia. Mas Sam faria perguntas. Quem era esse parente que lhe deixará tanto dinheiro? Onde morava? Por que nunca antes lhe falará ela a tal respeito? Por que trazia o dinheiro em espécie? Mr. Lovery lhe consentira deixar o emprego assim de repente? E havia ainda Lila. Suponha-se que reagisse como Mary previra, que viesse a seu encontro antes de ir depor, que até concordasse em ficar calada no futuro porque lhe devia obrigações. Mesmo assim permanecia o fato, Lila sabia. E surgiriam complicações. Mais cedo ou mais tarde Sam quereria ir visitar Lila, ou convidá-la para que os visitasse. E o enguiço estaria armado. Não poderia futuramente manter relações com a irmã, nem poderia explicar a Sam por que não as mantinha, por que não ia fazer uma visita ao Texas. Tudo isso era loucura. E era demasiado tarde para remediar. Seria mesmo? Suponha-se que ela dormisse um bom sono, um sono que durasse umas 10 horas. O dia seguinte era um domingo. Se saísse às 9 e fosse diretamente para a cidade, lá chegaria na segunda-feira de manhã. Antes de Lila chegar de Dallas, antes que o banco se abrisse. Podia depositar o dinheiro e dali mesmo se encaminhar para o escritório. Claro, ia sentir um cansaço mortal. Mas nem por isso morreria e ninguém jamais ficaria sabendo o que acontecerá. Naturalmente, restava o carro. Levaria alguns minutos para explicar a Lila a presença do carro. Talvez pudesse dizer que fora a Fire Valley com a intenção de fazer uma surpresa de fim de semana a Sam. O carro enguiçara, tivera de encostá-lo, o negociante dissera que precisava um motor novo. Decidirá então deixá-lo no concerto, apanhar essa lata velha e voltar para casa. Sim, a explicação parecia aceitável. Quando fez as contas, verificou que essa viagem lhe custará aproximadamente $700. Era esse o valor do carro.
Mas valia a pena pagar. $700 não é muito em troca da sanidade mental. Em troca da segurança, em troca da futura segurança. Levantou-se. Era isso que ia fazer. E sentiu-se novamente da altura de 2 metros. Tão simples. Se fosse religiosa, teria rezado. Como não era, sentiu uma curiosa sensação, que palavra era? De predestinação. Como se tudo quanto acontecerá tivesse fatalmente de ter acontecido. Ter se enganado no caminho, parar naquele motel, encontrar aquele homem patético, assistir-lhe à explosão, ouvir-lhe a última sentença, que a fizera voltar a si, e houve um momento em que poderia ter caminhado para ele, para lhe dar um beijo, mas logo imaginou, com um frouxo de riso, qual seria o efeito sobre o pobre toleirão. Provavelmente desmaiaria. Tornou a rir. Era bom ter 2 metros de altura, mas a questão era saber se, então, ela caberia no box do chuveiro. E era isso que faria agora mesmo, tomar um longo e tépido banho de chuveiro. Tirar a sujeira do corpo, exatamente como daí a pouco iria tirar a sujeira da alma. Vem pura, Mary vem pura como a neve. Entrou na sala de banho, sacudiu dos pés os sapatos e se abaixou para tirar as meias. Depois ergueu os braços, puxou o vestido pela cabeça, atirou-o no quarto ao lado. O vestido caiu longe da cama. Pouco importava. Desabotoou o soltim, arremessou-o em arco, deixou-o flutuar. Agora, a calcinha. Demorou-se em frente ao espelho da porta, a examinar-se. Talvez o rosto tivesse 27 anos, mas o corpo era elástico, alvo e não tinha mais de 21. Era bem feita. Tremendamente bem feita. Sam gostará que ela seja assim. Queria-o ali para admirá-la. Era um inferno ter de esperar mais 2 anos. Ela porém haveria de recuperar o tempo perdido. Dizem que uma mulher não é sexualmente madura antes dos 30. Trataria de averiguar se isso era verdade. Emitiu uma risadinha, esboçou uns passos de bailarina amadora, atirou um beijo à sua imagem no espelho e recebeu outro de volta. Depois entrou no box do chuveiro. A água estava quente e ela teve de misturar um pouco da torneira fria. Afinal abriu completamente ambas as torneiras e deixou aquela tepidez jorrar sobre seu corpo. O barulho da água ensurdecia e o quarto se enchia de vapor. E assim não ouviu-se abrir a porta, nem rumor de passos. A princípio, quando a cortina do chuveiro também se abriu, o vapor embaçou, aquele rosto. Então ela viu, não mais que um rosto, como uma máscara, a espiar pela cortina entreaberta. Um lenço escondia-lhe os cabelos. Os olhos vidrados fitavam-na, inumanos. Não era máscara, não podia ser. Uma camada de pó de arroz de um branco mortal tapava-lhe as feições, exceto as maçãs do rosto onde se concentravam 2 rosas éticas de ruge. Não era máscara. Era o rosto insano de uma velha louca. Mary começou a gritar. Então a cortina se abriu totalmente e apareceu a mão empunhando uma faca de açougueiro. E foi a faca que pouco depois, decepou-lhe o grito. E a cabeça também. Capítulo 4. Ao entrar no escritório, Norman tremia. Acontecerá muita coisa junta. Não podia trazer tudo engarrafado por mais tempo. Garrafa. Era o de que precisava, um trago. Tinha mentido à moça, naturalmente. Era verdade que a mãe não admitia álcool em casa, mas ele bebia. Guardava a garrafa no escritório. Havia ocasiões em que era preciso beber, embora seu estômago não suportasse o álcool, embora bastassem uns goles para ficar tonto. Havia ocasiões em que desejava embriagar-se. Lembrou-se de descer a veneziana e apagar a luz do letreiro. Pronto. Fechado para a noite. Descidas as venezianas, ninguém repararia na luz frouxa da lâmpada da escrivaninha. Ninguém o veria abrir a gaveta, puxar a garrafa, mãos trêmulas como as de uma criança agarrando a mamadeira. E hora de dar a mamadeira ao garoto. Empinou a garrafa. Bebeu. Fechando os olhos. O uísque queimava, e isso era bom. Para queimar a amargura. O uísque desceu garganta abaixo, foi explodir no estômago. Talvez mais um trago também queimasse aquela sensação de medo. Um erro ter convidado a moça para cear na casa. Souberam no mesmo instante em que abrirá a boca, mas era tão bonita, parecia tão exausta e desamparada. Ele sabia o que era estar exausto e desamparado, sem ter a quem recorrer, ninguém que compreendesse. Só o que queria, só o que fez, foi conversar com ela. Depois, a casa era sua, não era? Tanto quanto de sua mãe. Esta não tinha o direito de ditar leis, como fazia. Mesmo assim foi um erro. A verdade é que nunca teria ousado, não fosse estar furioso contra a mãe. Queria desafiá-la. E foi ruim. Mas fizera coisa ainda pior, além do convite à moça, fora dizer à mãe que ia cear acompanhado. Marchara diretamente para dentro do quarto e anunciará, como se dissesse, atreva-se a impedir. Não devia ter feito isso. A mãe já estava bastante alterada e teve um ataque de nervos. Foi num paroxismo de nervos que encarou a coisa e pôs-se a gritar, se a trouxer aqui, mato-a. Mato-a. Mato essa cadela. Cadela. Não disse essa palavra, mas foi como se dissesse. Estava doente, muito doente. Talvez a moça tivesse razão. Talvez fosse melhor interná-la. Estava de tal jeito que ele não a podia manobrar sozinho. Nem a si próprio. Que costumava ela dizer sobre esse assunto de manobrar sozinho? Que era pecado.
Que a gente ia para o inferno. O uísque, sim, queimava. Mais uma dose, na terceira. Como precisava. Precisava de uma porção de coisas. Também nisso a moça tinha razão. Aquilo não era vida. Não podia continuar assim indefinidamente. Sentar-se à mesa com a moça fora uma provocação. Receara que a mãe fizesse uma cena. Depois que fechou a chave à porta do quarto dela, trancando-a lá dentro, ficou a imaginar se ela não ia explodir em gritos e murros. Mas, ao contrário, ficará muito quieta, talvez demasiado quieta, como se estivesse à escuta. Provavelmente era isso o que fazia. Podia trancar a mãe no quarto, o que não podia era impedir que ela escutasse. Esperava que, naquela altura, ela já estivesse dormindo. No dia seguinte já teria esquecido o episódio. Isso acontecia sempre. Às vezes, porém, quando julgava inteiramente olvidado algum incidente, ela o trazia à baila, meses depois, com a nitidez de um límpido céu azul. Céu límpido azul. Teve um frouxo de riso. Agora já não havia céus límpidos e azuis, só nuvens e escuridão, como naquela noite. Ouviu então um rumor, e se endireitou na cadeira. Era a mãe que vinha? Não, não podia ser. Estava trancada, lembrava-se? Devia ser a moça no quarto contíguo. Sim, agora podia ouvi-la, pelos modos abrindo a valise, tirando coisas para fora, aprontando-se para dormir. Tomou outra dose. Só para acalmar os nervos. E desta vez a coisa fez efeito. A mão já não tremia, ele já não tinha medo. Não tinha, quando pensava na moça. Engraçado, quando ele a viu, teve uma sensação horrível. Como era a palavra? Começava em in. Não, importância não era. Ele não se sentia importante em companhia de mulher. Sentia-se e impossível? Também não era. Conhecia a palavra que buscava, lerá em livros centenas de vezes, naqueles livros que nem por sombra a mãe adivinhava que ele lesse. Que importava? Em presença da moça era assim que se sentia. Não agora, porém. Agora faria qualquer coisa. E eram tantas as coisas que ele queria fazer com uma moça como aquela. Jovem, bonita, inteligente também. Ele fora um idiota em explodir quando ela falará a respeito de sua mãe. Agora confessava, o que ela dissera era pura verdade. Ela sabia, ela compreendia. Desejava que ela tivesse ficado para uma conversa mais comprida. Mas talvez nunca mais a visse. Ela partiria na manhã seguinte. Para sempre partiria Jane Wilson, de San Antônio, Texas. Imaginava quem seria ela, para onde iria, que espécie de pessoa realmente era, por dentro. Podia se apaixonar por uma moça como aquela. Sim, podia, vendo-a apenas uma vez. Não havia do que rir. Ela, entretanto, riria, provavelmente. Assim riam as moças. Estavam sempre a rir. Cadelas. Mamãe tem razão. São todas umas cadelas. Mas a gente não podia impedir quando a cadela era tão bonita como essa e quando a gente sabia que nunca mais voltaria a vê-la. Você tem que voltar a vê-la. Se fosse homem, era isso que lhe diria quando esteve no quarto com ela. Teria levado junto à garrafa, tomado um trago em companhia dela, depois levava-a para a cama e... Não, não o Iaria. Você não. Porque é impotente. Era essa a palavra que queria lembrar, não era? Impotente. A palavra que vem nos livros, a palavra que a mamãe pronunciava, a palavra que o condenava a nunca mais ver a moça, pois voltar a vê-la não adiantaria. A palavra conhecida das cadelas. Conhecem-na, as cadelas, por isso vivem rindo. Bebeu mais um gole, um apenas. Sentia o líquido escorrer das comissuras dos lábios. Devia estar bêbado. Pois bem, estava bêbado, e daí? Contanto que a mãe não soubesse. Contanto que a moça não soubesse. Tudo ficaria em segredo. Impotente, hein? Mas isso não queria dizer que não podia voltar a vê-la. Pois iria vê-la imediatamente. Curvou-se sobre a escrivaninha, a cabeça inclinada até quase tocar a parede. Ouviu mais ruídos, e graças à longa experiência, sabia interpretá-los. A moça sacudira os sapatos dos pés. Agora ia entrando no banheiro. Norma estendeu a mão, de novo trêmula, agora não de medo. De antecipação, talvez, pois sabia o que ia fazer. Ia afastar para um lado a licença municipal emoldurada e espiar pelo buraquinho que havia muito tempo fizera na parede. Ninguém sabia. Nem a mãe. Era um segredo só dele. O buraco era apenas uma fenda na parede do banheiro, mas Norman podia ver através dele. Ver o banheiro iluminado. Às vezes enxergava uma pessoa bem diante da fenda. Às vezes só enxergava o reflexo dela no espelho, mais além. Mas podia ver. Via o suficiente. Que as cadelas zombassem dele. Ele as conhecia muito mais do que podiam imaginar, Norman tinha dificuldade em fixar a vista. Sentia calor e tontura, calor e tontura. Parte se devia à bebida, parte ao nervosismo. Mas a maior parte se devia a ela, a moça. Entrará no banheiro, e estava de pé, defronte da parede. Não repararia na fenda. Nenhuma reparava. Ela sorria, afagando o cabelo. Depois se curvou, tirou as meias. Quando ergueu o corpo, sim, e estava a pique de fazê-lo, foi tirando o vestido pela cabeça. Norman viu-lhe o soltinho e a calcinha agora, que não se interrompesse, que não se afastasse para fora do seu ângulo de visão. Afastou-se.
Norman chegou quase a gritar: vem aqui, sua cadela, e mais se conteve a tempo, vendo Hades abotoar o soltinho em frente do espelho. Este ondulava em linhas e reflexos que lhe davam tonturas, e ele mal pôde acompanhar até que ela deu um passo para um lado. Aí, sim. Ia atirar, tirou, e ele a viu tirando, e estava na verdade em frente do espelho, fazendo gestos. Será que ela sabia? Será que sabia todo o tempo, que havia uma fresta na parede? Será que sabia que ele estava espiando? Queria que ele espiasse, fazia isso de propósito, a cadela? Estava a se balançar de trás para frente, e agora o espelho novamente ondulava, ela ondulava, e ele não podia suportar aquilo, queria gritar-lhe que parasse, pois era ruim, era perverso o que estava fazendo e ela devia parar antes que ele também ficasse ruim e pervertido. Era isso que as cadelas faziam a gente, pervertiam, e essa mulher era uma cadela, todas eram cadelas, a mãe também era uma. Súbito a moça desapareceu e só ficou o rugido da água. O rugido crescia, sacudia a parede, afogando as palavras e as ideias. Vinha de dentro da sua cabeça, e ele caiu sentado na cadeira. Estou bêbado, disse consigo mesmo. Estou perdendo os sentidos. Não era bem isso. O rugido continuava e em qualquer parte dentro dele ouviu outro rumor. Alguém abria a porta do escritório. Como podia ser? Fechará a chave, não foi? Ainda a trazia consigo. Bastava-lhe abrir os olhos para encontrá-la. Não podia abrir os olhos. Não tinha coragem, agora o sabia. A mãe também tinha a chave. Tinha a chave do quarto dela. Tinha a chave da casa. Tinha a chave do escritório. E ele agora ali, baixando o olhar para ele. Oxalá ela pensasse que ele estava apenas adormecido. De qualquer modo, que fazia ela ali? Tê-lo-ia ouvido sair com a moça e vier espioná-los? Norman se afundou de novo na cadeira sem ousar mexer-se, fazer o menor movimento. De instante a instante lhe era mais difícil mover-se. O rugido da água prosseguia e a vibração como que lhe embalava o torpor. Tão bom era. A mãe ali perto, embalando-o até que adormecesse. Depois ela saiu. Voltou-se, em silêncio, e saiu. Não havia nada a recear. Ela viera protegê-lo das cadelas. Sim, era isso, viera protegê-lo. Sempre que precisava, mamãe aparecia. Agora podia dormir. Não havia engano possível. Entrava-se no rugido da água, ia-se além do rugido, depois tudo silenciava. Dormir, dormir em silêncio. Teve o sobressalto e atirou a cabeça para trás. Deus, como doía! Ele perderá a consciência sentado na cadeira. Na realidade perderá a consciência. Não admirava que tudo estivesse a esmurrar e a rugir. Já ouvirá antes o mesmo ruído. Há quanto tempo? 1, 2 horas. Agora o reconhecia. Abrirá-se o chuveiro no quarto pegado. Era isso. A moça entrará no chuveiro. Mas fazia tanto tempo isso. Ela ainda podia estar lá, não podia? Estendeu a mão, afastando da parede o quadro da licença. Os olhos se lhe envezaram e ele os fixou no banheiro brilhantemente iluminado. Vazio. Podia ver a um lado, o box do chuveiro. As cortinas estavam cerradas. Talvez ela se esquecesse e se deitasse, deixando o chuveiro aberto. Parecia-lhe esquisito que ela pudesse dormir ouvindo a água jorrar com aquela força, mas ele agora fizera nada menos do que isso. Talvez a fadiga intoxicasse tanto como o álcool. De qualquer forma, não parecia haver ali nada de anormal. O banheiro estava em ordem. Esquadrinhou-o com a vista, depois reparou no chão. A água do chuveiro escorria nos ladrilhos. Não muito, um pouco apenas, o suficiente para que a visse. Um magro fiozinho de água a escorrer no chão ladrilhado de branco. Era água mesmo? Mas a água não é cor-de-rosa. A água não tem filetes vermelhos, finos filetes vermelhos que pareciam veias. Ela devia ter escorregado. Caíra e se machucara, concluiu. Um terror crescia dentro dele, que entretanto soube o que fazer. Agarrou as chaves da escrivaninha, precipitou-se para fora do escritório, num ápice encontrou a chave do quarto pegado e abriu a porta. O quarto estava vazio, mas a valise aberta ainda estava em cima da cama. Ela não partirá. Ele adivinhara, tinha havido um acidente no box do chuveiro. Era preciso averiguar. Só depois de entrar no chuveiro foi que se lembrou de uma coisa, mas então já era tarde. Seu terror o atordoou, mas agora de nada valia. Ainda se lembrava. Mamãe tem também as chaves do motel. Depois, ao abrir num repelão a cortina do chuveiro, e ao baixar a vista para a coisa decepada e contorcida que jazia no piso do box, teve a plena consciência de que a mãe usará a chave sobressalente.